Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Instituto Irerê. Eu me chamo Ana Maria e eu sou estudante de Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Viçosa. E hoje nós vamos fazer uma entrevista com uma convidada muito especial, a professora Glenda. Ela é professora adjunta do curso de Medicina Veterinária na Universidade Federal do Piauí, no campus Professora Sinobelina Elvas, na cidade de Bom Jesus. Ela possui experiência na área de Medicina Veterinária, com ênfase em tecnologia e inspeção de produtos de origem animal, saúde única, morfofisiologia animal, produção animal sustentável, extensão rural e universitária. Então, eu queria convidar, dar muitas boas-vindas à professora aqui, que aceitou participar dessa entrevista com a gente, para falar um pouquinho sobre doenças, prevenção de doenças e zoonoses. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como a Ana já me apresentou, meu nome é Glenda, tá? Eu sou professora do curso de Medicina Veterinária, do campus Professora Sinobelina Elvas, que está localizado na cidade de Bom Jesus, estado do Piauí, ministro das disciplinas Higiene Veterinária e Saúde Pública, Zoonoses e Tecnologia e Inspeção da Carne e Derivados. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito do que são zoonoses e qual a sua interface com a saúde única. Então, vamos começar essa entrevista com uma pergunta base, Professora, fala pra gente, o que são zoonoses? Tá, Ana, então, a gente conhece a definição mais clássica do termo zoonoses como a transmissão de patógenos, a circulação de patógenos entre animais e seres humanos e vice-versa, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, desde 1965, que as zoonoses elas são reconhecidas como doenças e infecções em que possa existir relação animal-homem e vice-versa, como eu já mencionei, ou que seja diretamente ou também com o envolvimento do meio ambiente, tá? Incluindo, nesse contexto, a presença de portadores de enfermidades, reservatórios e vetores, tá? Então, dentro desse conceito de zoonose, desde 1965, que a Organização Mundial de Saúde, ela entende essa relação que hoje a gente chama de saúde única, com a presença ali do meio urbano, o meio silvestre, e o meio rural, todo interligado, dentro dessa inter-relação na transmissão de doenças. Então, a gente vê que realmente está bem ligado aí com o nosso conceito do Instituto de Saúde Única e Medicina da Conservação. E qual que é a importância da gente entender o conceito de zoonoses e entender as zoonoses agora, na pandemia que nós estamos vivendo da Covid-19? Pronto, Ana. É muito interessante essa sua pergunta, porque como eu já tinha dito na outra pergunta que você me fez em relação a essa questão do que são as zoonoses, a gente precisa entender que para essa zoonose, essa doença, ela existir tanto no meio ambiente ali, no contexto ambiental, como urbano, ali como o animal, então, meio ambiente, homem e animal, para isso existir, precisa ter um desequilíbrio, Então, o desequilíbrio é o ponto-chave para o desencadeamento de zoonoses, tá? Primeiro ponto. Um outro ponto importante é a gente entender o que causa uma zoonose, principalmente dentro desse nosso contexto de pandemia, que a gente pode observar melhor, mais na prática, como isso pode se comportar, tá? Então, por que é importante a gente entender como é que acontece essa zoonose e como que isso está inserido dentro desse contexto de saúde única? Então, as principais causas de zoonoses, elas estão associadas, a essa mudança de habitat, ou invasão ali, dentro do meio, por exemplo, do contexto urbano para o ambiental, e vice-versa. Então, o desequilíbrio é o ponto-chave,
para o acometimento tanto de animais como de seres humanos, e o desequilíbrio ambiental, como eu já mencionei, ele é um dos pontos assim mais importantes nessa cadeia, tá? Então, por exemplo, o que é que a gente pode entender como uma causa, né, uma oportunidade para o estabelecimento de uma zoonose? Então, a demanda por alimentos de origem animal são motivações para o desencadeamento de enfermidades, desse desequilíbrio. A urbanização, né? Então, ou seja, o processo de urbanização ali e invasão ali daquele ambiente, né? Que antes ele era apenas considerado algo restrito a meio ambiente, na palavra em sua essência, tá? Então, a modernização, né? Isso daí vai também culminar nesse desencadeamento por conta dessa questão dessa invasão ali, modificação dos ecossistemas, tá? Além das condições sociais, hábitos culturais, né? E atividades que possam, na verdade, ter uma maior exposição ao risco. Então, que risco, né? Então, o risco de, por exemplo, você estar se expondo a algo que realmente a gente já sabe que classicamente pode estar desencadeando ou predispondo ali, seja o animal, seja o ser humano, a um acometimento ali de uma doença. E assim, em relação a evitar que esse tipo de situação aconteça, né? Como que a gente faz a prevenção das doenças que são causadas pelas zoonoses? Pronto, Ana, você agora tocou num ponto importante, tá? Então, o médico veterinário, o profissional, que ele é um sanitarista por excelência. Quando eu falo a palavra sanitarista, eu estou querendo dizer o seguinte, que ele é um agente de notificação, independentemente de qual vertente da área ele se propõe a seguir. Então, por exemplo, o clínico de pequenos animais, ele está envolvido com a clínica, né? Então, o acometimento ali do animal, né? A medicina curativa, integrativa ali, mas assim, ele é um agente de notificação. Então, a melhor forma da gente poder prevenir doenças é entendendo que o profissional da medicina veterinária, né, ele tem dentro de suas atribuições a essência sanitarista. Então, a gente precisa ter uma medicina veterinária, independentemente de área, envolvida com as questões relacionadas à saúde única, tá? Então, por exemplo, se você é um clínico de pequenos animais, você precisa estar familiarizado ali com aquelas enfermidades que aquele animal ele pode estar sendo acometido e que pode ter uma interface ali com a saúde do seu tutor. Então, por exemplo, eu preciso ter a minha formação aguçada para da forma que eu possa identificar uma possível zoonose e, a partir dessa possível zoonose, eu poder notificar ao setor compatível que faz essa vigilância epidemiológica dessa zoonose, tá? Então, é se atentar ao entendimento dentro da academia de que eu preciso ter uma formação generalista, tá? A ponto de que eu saiba o meu papel ali dentro da vertente que eu estou atuando. Então, não é porque você é um clínico de pequenos, é um clínico de grandes, né, um clínico cirurgião, ou atua em uma outra vertente ali, você atua na clínica de silvestres, por exemplo, que você não tem esse compromisso de saber identificar quando aquele animal, ou desconfiar, pelo menos, quando aquele animal ele pode estar ali apresentando uma zoonose, tá? Então, assim, a gente sabe que existem muitas zoonoses que são subnotificadas, tá? Então, isso é uma realidade para quem trabalha mais com essa parte de saúde pública, né? Os médicos veterinários que atuam com essa parte da saúde pública. E, assim, só pelo dado da gente saber que 60% de patógenos humanos são zoonóticos, e a gente observar essa relação cada vez mais
íntima de convivência dos pets, né, com os seres humanos, a gente precisa ter esse start, né? Então, assim, a gente, quando vai examinar um animalzinho, a gente precisa entender e se perguntar se aquela clínica que ele está manifestando, seja um animal pet, seja, no caso de um animal de produção, seja um animal silvestre, se aquele conjunto ali de sinais clínicos, eles podem estar associados ou não a um problema de ordem zoonótica. Então, eu preciso, dentro da minha profissão de médico veterinário, estar atenta aos sinais. Uma outra coisa importante é saber como notificar, tá? Então, a gente precisa ter um relacionamento de interface com a saúde pública, né? Então, assim, com as secretarias municipais de saúde, né? Com os médicos veterinários que estão à frente trabalhando nessas secretarias de saúde, para que a gente possa ter um diálogo ali e estabelecer uma relação ali de poder nos comunicarmos melhor para que possamos ter uma notificação de doenças zoonóticas mais aguçada. Porque a partir do momento que nós temos a notificação, a gente tem condição de fazer uma investigação e entender melhor como que aquele problema ele está acontecendo ali na região, tá? Então, assim, existem, né, pesquisas, elas demonstram isso, que muitas zoonoses, elas têm vêm se expandindo, né, nas regiões demográficas de forma silenciosa. Então, isso está associado tanto com a questão do desequilíbrio dos ecossistemas, através dessa medicina da conservação, né, que o Instituto de vocês trabalha com excelência, tá? E a gente precisa observar de forma sistêmica, né? Então, tanto o contexto ambiental, como o contexto urbano, o contexto rural, tá? Então, como é esse comportamento de circulação de enfermidades entre esses três eixos, né, que a gente procura trabalhar, para que a gente possa ter cada vez mais uma interface melhor e assim, com essa interface estabelecida, com esse sistema de vigilância, de notificações estabelecido de forma satisfatória, a gente consiga monitorar e prevenir melhor aquelas enfermidades que estão acontecendo em determinadas regiões de forma diferente. Primeiro, né, como que a comunidade pode atuar fazendo essa prevenção e o combate dessas zoonoses, e também falar que você falasse um pouquinho depois também sobre essa questão de que os animais não são, na realidade, os vilões da história, né? Eles também são as vítimas. Eu queria trazer um pouquinho desses assuntos que eu acho importante. Claro, Ana. Então, como que a população ela pode auxiliar, né, dentro dessa questão da transmissão aí, né, das doenças, do controle de doenças, né, zoonóticas, por exemplo, o que a gente trabalha muito, observa muito, o médico veterinário associado à questão do controle das leishmanioses, né, quando a gente está falando de médico veterinário e SUS, né, mas assim, a gente precisa lembrar que a leishmaniose, ela não é a única zoonose que pode estar associada ali, né, presente ali nos domicílios. A gente pode ter infinitas zoonoses ali circulando. Então, como que, na verdade, a população ela pode melhorar a sua vigilância? Ser um ator vigilante. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o seguinte, a gente precisa que a população entenda que a posse responsável de animais pets, né, deve ser um compromisso do tutor, dos familiares em relação àquele animal. Então, a gente já começa desse ponto. Eu não posso, na verdade, utilizar um animal como um objeto. Então, a posse responsável é importante nesse sentido, né? E aí a gente também precisa ter políticas públicas em relação a isso, tá? Uma outra coisa, para poder o quê? Fortalecer esse entendimento. E associado a essas políticas públicas, a gente também incorpora dentro disso daí a educação em saúde,
tá? Então, a educação em saúde, ela é o pilar da promoção à saúde, tá? Então, assim, a gente precisa constantemente seguir fazendo educação em saúde com a população, para poder justamente orientar, para poder ajudar as pessoas identificarem quando aquele animalzinho ele pode estar tendo ou não um problema, para fazer com que as pessoas entendam que eu preciso, assim como eu preciso levar o meu filho a um médico, a um pediatra, fazer um acompanhamento, eu também preciso, enquanto responsável pela guarda daquele animal, ter uma rotina, né, de médico veterinário, para que ele possa ir acompanhando, tá? Então, primeiro ponto, essa questão da posse responsável. A outra coisa também, que a gente precisa trabalhar bastante isso com a população. A outra coisa também, por exemplo, é o esclarecimento constante da educação em saúde, como eu já mencionei. Então, isso deve partir por parte, né, que já é uma função dos órgãos que trabalham com saúde pública, mas é uma função de cada graduando, de cada profissional, esclarecer a população, né, sobre os cuidados necessários, tá? Então, isso daí é uma coisa que é inerente da nossa profissão. E aqui eu não estou falando que as pessoas devem estar clinicando de graça, tá? É totalmente diferente, certo? Mas, assim, a gente dentro da universidade, com os projetos de extensão, com as ações de extensão, né? Então, a gente procura justamente isso, levar informação à população, para que a população, ela seja esclarecida e possa, sim, ser um agente de notificação. Aí ela vai passar a não abandonar o animal quando o animal adoecer, ela vai passar a trabalhar preventivamente, então, tendo consciência de que aquele animal, assim como o ser humano, ele precisa fazer acompanhamentos ali, né? Então, ela vai entender que o médico veterinário, ele é um agente de promoção em saúde e não apenas um profissional que trabalha com leishmaniose e raiva, tá? Ela vai entender também que, por exemplo, eu não devo fazer uma aproximação com um animal que está vindo do meio silvestre, que é o que a gente percebe muito, porque a gente tem dois perfis, Ana. A gente tem o perfil daquele que quer maltratar o animal silvestre, mas a gente também tem aquele perfil daquela pessoa que quer domiciliar o animal silvestre, tá? Então, a gente observa tanto essa lógica pela questão do maltrato ao animal silvestre, mas a gente também tem essa visão das pessoas que querem ficar com o animal silvestre, então domiciliá-lo, que é exemplo daqueles saguins, né? Que eles frequentam muito, assim, onde tem a região onde você tem árvores que tem frutas, né? Então, ele busca um alimento no meio urbano e as pessoas acabam querem se afeiçoando e querendo ficar com aquele animal. Então, isso também é algo que a gente precisa orientar as pessoas, né? Que o animal silvestre é um animal de vida livre, ele não pode estar sendo domiciliado, tá? Não sei se fui muito extensiva, né, na sua pergunta, mas esse é o meu ponto de vista. A gente poderia ficar, inclusive, até falando muito mais aqui sobre isso daí, mas eu quis apenas explanar um pouco do que a gente pensa um pouco em relação a isso daí. Eu queria agradecer muito a sua presença, a ter aceitado o convite. Eu gostei muito da nossa entrevista, acho que foi super proveitosa. Espero que todo mundo que vai assistir também goste muito do assunto, como eu me interesso muito pelas zoonoses. E realmente agradecer, professora, por você ter separado um tempinho aqui para explicar um pouquinho sobre as zoonoses e a importância delas no nosso dia a dia. Muito obrigada. Bom, Ana, eu que agradeço o convite do Instituto Irerê, estou à disposição, sempre que vocês precisarem, pode contar comigo para o que precisar, tá bom? Espero ter sido clara e qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá bom? Obrigada, professora. Tchau, tchau. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Espero que todos tenham aproveitado muito esse assunto de zoonoses e prevenção de doenças. Nos sigam nas nossas redes sociais para mais assuntos voltados à saúde única e medicina da conservação. O nosso YouTube é Instituto Irerê.
As nossas redes sociais são @institutoirerê, né, no Instagram, Facebook, Twitter. Sigam as nossas redes sociais para acompanhar nossos projetos. Muito obrigada e até a próxima.